Boa noite, queridos, que a graça do Senhor seja com todos. Abramos nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 18, e nós leremos do verso 18 até o verso 30. Lucas, capítulo 18, nós leremos do verso 18 ao verso 30. A palavra de Deus diz, Lucas 18, 30. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo quanto tem, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ou no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: Eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude no poder do Teu Espírito a meditarmos nesta passagem tão importante da Tua Palavra. Abra os nossos olhos, capacita-nos para um entendimento espiritual, que possamos aplicar isto em nossas vidas, obedecermos os mandamentos de Cristo, seguirmos após Cristo em fiel discipulado. Prepara-nos para o Teu reino, prepara-nos para a eternidade com Cristo. Pedimos que o Senhor nos ajude neste momento de meditação. É a minha oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Eu quero pensar com os irmãos acerca da lenda do tesouro mantido. E um dos livros que falam sobre tesouro e que eu gosto bastante é O Conde de Monte Cristo, e Edmond Dantès e a sua Mercedes, e todo o drama que ocorre durante este livro tão especial e este conto, este drama, esse romance. E o Conde de Monte Cristo, então, fala da história deste homem inocente, simples, sem tanta educação e preparo para a vida, mas um marinheiro esforçado, trabalhador, crescendo na vida socialmente com a sua amada Mercedes, preparando-se para o casamento. De repente, a inveja de outros toma conta de sua vida e ele acaba preso num local conhecido como Le Château d'If, e assim ele passa alguns anos sob tortura e preso, esquecido naquele local. E é naquele local que ele conhece um sacerdote. E este sacerdote, então, começa a ensinar Edmond Dantès acerca de história, matemática, economia, várias línguas, e assim ele começa a crescer no conhecimento de várias disciplinas. E você talvez conheça muito bem a história, até melhor do que eu mesmo. O fato é que este sacerdote, com Dantes, como é a pronúncia também, ele abrem um túnel, cavam um túnel, e já para o final do processo, o sacerdote vem a óbito e ele fica sozinho, mas agora de posse de uma revelação.
e se um dia ele chegasse à liberdade, ele teria condições de encontrar este grande tesouro. Ele consegue escapar da prisão e então segue para a vida, e com a retomada de sua rotina, ele encontra o tesouro e assim se torna o conde de Monte Cristo e reverte a sua situação e passa então a estabelecer vingança sobre aqueles que um dia roubaram e fizeram tanto mal para ele. E nós temos em nossa psique esse desejo de encontrarmos tesouros. No fim do arco-íris existe um pote de ouro, e assim, se você chegar ao fim do arco-íris, você encontrará esse tesouro. Existe algo na imaginação humana que apela para o encontro de tesouros, e eu quero pensar com você sobre a lenda do tesouro mantido. E aqui está um jovem que não precisava encontrar, o texto diz, no capítulo 18 de Lucas, verso 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então este é um homem que, por questões circunstanciais, e até eu diria por providência divina, chega a este momento de encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ele não precisa correr atrás de tesouro material nenhum, porque ele já é alguém de posse de algo de valor extraordinário. E aí vem, então, algumas perguntas que nós precisaríamos, talvez, fazer a título de introdução para entendermos este texto. Está esse texto realmente falando que ser rico é um problema? E a resposta, obviamente, é não. Em função de outras passagens do Novo Testamento que mostram que este realmente não é o caso. É riqueza um problema? Bem, a resposta pode ser sim, se elas forem utilizadas, usadas como uma forma de ilusão, uma ilusão que projeta segurança, controle para esta vida e até mesmo para o porvir. É riqueza um problema? A resposta pode ser não, se estas riquezas forem vividas e administradas na perspectiva do reino de Deus. Então, nós temos que isto não é um problema em si. O dinheiro é a raiz do problema a partir do momento que ele se torna uma obsessão. Mas deixe-me fazer uma outra pergunta. É o dinheiro a única obsessão com a qual nós temos que tratar? Dinheiro é uma obsessão, mas existem outras obsessões, e eu acredito que toda obsessão é um ídolo, e qualquer ídolo nos leva à prática da idolatria. Então, se você tem alguma coisa na sua vida, que a semelhança do dinheiro na vida deste jovem riquíssimo, é algo que absorve sua imaginação, a sua prioridade, é algo que te consome, é algo que te preocupa, você vive em função daquilo, eu quero lhe dizer que talvez, provavelmente, aquilo seja uma obsessão. Eu não estou falando de amar alguma coisa ou alguém, ou respeitar, ou zelar, ou administrar muito bem algo que Deus, ou alguém que Deus lhe concedeu. Mas existe esta linha, além da qual nós não deveríamos passar, confundindo então zelo, cuidado, boa administração com obsessão. E nós temos a tendência de termos certos ídolos em nossas vidas, certas obsessões. Eu espero que não seja o seu caso, mas foi certamente no caso deste jovem. Mas isso serve para que nós reflitamos acerca dos nossos próprios dilemas, das nossas próprias fraquezas. Quais são os ídolos que talvez eu tenha? Quais são as obsessões, as coisas que eu amo tanto, que se colocam quase como que na mesma posição e pé de igualdade com Cristo Jesus em minha vida? Outra questão que eu levantaria a título de introdução é: por que a referência à bondade do Senhor Jesus Cristo? O jovem se aproxima do Senhor e usa essa expressão bom mestre. E aqui existem duas possibilidades. Existe a possibilidade deste bom mestre ser a expressão genuína de alguém que já está observando o Senhor Jesus Cristo há algum tempo. Lembre-se, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um fato. É um fato, é um encontro real entre Jesus e um ser humano.
E é provável que este ser humano esteja ouvindo acerca desse Jesus, esteja ou já tenha testemunhado acerca do que esse Jesus já ensinou, já fez, e está como que provocado a conhecer mais, a obter mais desse Jesus, dos seus ensinamentos, do reino que ele já vem ensinando já há algum tempo, como nós já vimos nos capítulos e passagens anteriores. Essa pessoa, muito provavelmente, já vem sendo impactada ao longo do tempo pela pessoa, pelos ensinos, pela contundente ação de Cristo em seus milagres. E começa, então, uma provocação dentro de si mesmo para tentar entender as coisas. Talvez a expressão bom mestre seja uma expressão genuína de temor e de respeito, mas também pode ser apenas uma tentativa de tapar sol com a peneira, de usar esta expressão de respeito como que uma bajulação. Eu quero me aproximar, eu preciso fazer a pergunta, mas eu quero agradar, talvez para ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Em meus anos de ministério pastoral, têm sido inúmeras as ocasiões quando pessoas me perguntaram aquilo que eu pensava acerca de alguma coisa, apenas para dizer: ok, obrigado por sua opinião, Flávio, mas a decisão já foi tomada. O curso de ação já foi estabelecido, deixando-me com a impressão de que a busca pela minha opinião nada mais era do que uma tentativa de confirmar aquilo que já tinha sido decidido, como se a minha opinião valesse alguma coisa neste sentido. E eu já estou velho demais para acreditar que minha opinião vale alguma coisa. Mas às vezes acontece, e isto pode ser visto como um ato de bajulação, como um ato de tentar pretender ser na presença de Cristo aquilo que eu não sou, e tentar ludibriar, agradar Cristo de tal maneira a fazer com que Ele concorde, que Ele diga aquilo que eu tanto quero ouvir. E esse é o problema, ou um dos problemas que este jovem enfrenta com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus responde da maneira como responde. Porque você está me chamando bom? Existe só um bom, que é o Pai que estás no céu. Jesus é incisivo, ele corta o argumento, ele tira a pretensão, ele chama a pessoa para o ponto central do problema, o problema central na vida daquele jovem, em seu relacionamento com Cristo e aquilo que precisa acontecer neste relacionamento. E aqui nós temos um jovem que muito provavelmente ele seria aceito numa igreja como nossa como membro. Ele é digno, ele é respeitado, ele é rico, uma pessoa religiosa, uma pessoa que testemunha dos mandamentos que tem obedecido, e além de todas estas coisas, é também rico. Deixe-me fazer uma pergunta do ponto de vista humano: quem votaria contra a aceitação deste jovem no movimento de membros em uma assembleia como membro de nossa igreja? Ele obedece todos os requisitos humanos para ser aceito. E, no entanto, ele não se qualifica para o reino. Isso é extraordinário. Nós podemos nos enganar, nós podemos pretender, nós podemos dizer coisas e fazer coisas e iludirmos pessoas. Nós podemos viver a história que eu conheço de um homem que foi tão rigoroso como líder da igreja em sua época, um homem que atropelava o culto e impedia o uso de certos equipamentos de som para o louvor, e era um homem que não aceitava certos ritmos, e um dia, dizem as pessoas e as testemunhas, eu tive o privilégio de conhecer esse homem depois de tudo que ele viveu, mas existiu uma época na vida dele em que ele não hesitaria em
parar um culto como este, talvez pelas palmas, ou pela bateria, ou seja lá o que fosse. Ele fez isso e causou constrangimento em uma determinada ocasião, e foi extremamente rude, causou feridas profundas, não somente em função disso, mas em função do rigor dele para outras coisas, até o dia que se descobriu que ele foi extremamente profissional, um artista em manter duas famílias, uma oficial e a outra extraoficial. E eu tive o privilégio de encontrar-me com este homem, depois que a casa caiu, o castelo ruiu. Mas entende o que eu quero dizer? Nós podemos passar anos enganando um ao outro, mas o reino de Deus nós não enganamos. O Deus Trino de Israel nós não conseguimos enganar. E assim está este jovem, que precisa solucionar essa questão da posição e do relacionamento dele com o Senhor. Mas aqui está o jovem sendo descrito como alguém que guardava os mandamentos. O Senhor Jesus Cristo questiona: bom, é um só que está nos céus, você já sabe o que precisa fazer, faze-o. E ele diz: tenho feito, tenho obedecido. E observe o que é extraordinário: Jesus não contra-argumenta dizendo: não, você não tem obedecido perfeitamente. O que é fascinante. Jesus não disputa a verdade da afirmação: eu tenho obedecido os mandamentos desde a minha pequenez, desde a minha infância. Jesus aceita a argumentação como fato, só que ao invés de explorar o aperfeiçoamento, a perfeição da obediência, Jesus coloca um outro aspecto na obediência: falta apenas uma coisa, é só isso que está te faltando. E esta é a questão que faz com que este jovem saia da presença do Senhor Jesus Cristo de maneira decepcionada. E aqui nós temos então a consciência que questiona aquilo que conhece. Talvez o questionamento que antecipadamente já conhece a resposta. Lembre-se, Jesus já vem falando desde há muito tempo que se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso foi dito no capítulo 9, foi repetido no capítulo 14. Ele contou várias parábolas, ele passou por várias experiências, todas elas enfatizando o quê? O reino. E como entrar no reino. Uma das passagens que nós estudamos há pouco tempo atrás fala daquela parábola do fariseu e do publicano no templo. E um contrito, quebrantado, não era digno nem de levantar os olhos a Deus e orar ao Pai. Por outro lado, o fariseu batendo no outro que estava do lado e dizendo: graças te dou, ó Pai, que não sou como esse traste vizinho meu, eu sou bom. E aqui você vê o contraste com o jovem rico. Por um lado, você tem na parábola o fariseu se apresentando e se sentindo como alguém que não precisa de melhorias. Por outro lado, você tem o jovem que está argumentando que tem sido obediente e quer saber o que mais precisa ser feito, mas no momento em que ele se depara com o que de fato precisa acontecer, ele teme e treme diante do desafio. E aqui nos mostra que os mandamentos não são possíveis de obediência perfeita para justificá-lo à salvação. Você poderá sempre guardar muitos, todos, mas Deus dirá: falta ainda alguma coisa. Nós não estamos calculando a nossa perfeição em relação à perfeição de outro. Nós sempre pensaremos em nossa perfeição em relação à perfeição divina. E quando isto acontece, todos nós estamos condenados. Nós nunca alcançaremos o padrão dele. E estes mandamentos, o jovem tentou obedecer de maneira honesta, o que mostra que na alma dele, ele sabia que alguma coisa estava faltando. Queridos, se você é uma pessoa honesta nesta noite, ninguém precisa dizer o que precisa acontecer em sua vida, você já sabe o que precisa fazer. A palavra do Senhor Deus diz no Antigo e no Novo Testamento que o Espírito de Deus, ele insiste com a alma humana. O ser humano sabe. Ele sabe o que precisa fazer
Ele sabe o que pode acontecer se fizer aquilo que está refletindo acerca do que precisa ou não fazer, das consequências. Nós sabemos, temos um bom conhecimento. Podemos não conhecer todas as repercussões, mas de uma forma ou de outra, você não precisa de ninguém nessa noite para te dizer aquilo que precisa ser feito, a não ser o Espírito. E o Espírito está testemunhando muitas vezes, em muitas ocasiões: este é o caminho, este não é o caminho, isto ainda precisa ser feito. Nós sabemos disso. E aqui nós temos este jovem, rico em bens materiais, rico em questões legais, ele é um obediente à lei, rico em justiça pessoal. Eu tenho feito os mandamentos para com Deus e tenho praticado justiça para com aqueles que me cercam, obviamente como decorrência do mandamento. Mas aí então, esta riqueza é contrastada com a soberania de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para ele, simples e tão somente isto: abra mão de tudo e lance mão de mim. Este é o desafio: abra mão de tudo. Você já caminhou já cobriu muito terreno, a caminhada é excelente, você já caminhou muito, já está próximo, agora faz isso, abra mão de tudo e lance mão de mim. Se você realmente quer o reino, é tudo ou nada, vamos embora, siga-me. E neste momento, a alma estremece e não consegue dar mais um passo, porque o desafio é simples e tão somente radical, de um ponto de vista humano, impossível de ser aceito, a saber, o de abrir mão de tudo e de seguir Cristo completamente. Se esta passagem é uma crítica aos ricos, necessariamente, nós temos um problema. Eu disse anteriormente que esta passagem não é uma crítica às riquezas em tê-las. Deixe-me provar o ponto. Abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 19. Leremos o verso 38. Ou a partir do verso 38. João, capítulo 19, e o verso 30, a partir do verso 38, e eu creio que esta passagem é mais do que suficiente para encerrarmos o argumento e dizermos que ser rico não é o problema. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Eu creio que esta passagem é mais do que suficiente para mostrar que o problema não é ser rico. Aqui estão dois homens que faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo de 70 homens que lideravam o povo judeu. E para fazer parte do Sinédrio, você precisava ser alguém. E estes homens têm dinheiro. E uma evidência do dinheiro é porque o texto diz que eram ricos. José de Arimateia era um homem rico. E Nicodemos providenciou 35 quilos de especiarias para o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Um historiador da antiguidade diz que um rabino da época do Novo Testamento, do porte de Gamaliel, foi sepultado e uma fortuna foi investida no sepultamento dele, 24 quilos de especiarias. Aqui no sepultamento do Senhor Jesus Cristo, 35 quilos. É muito dinheiro investido no sepultamento de uma pessoa. O ponto aqui que eu quero estabelecer já foi entendido. Estes são homens
de posses. E eles são considerados aqui discípulos de Cristo, e um deles, José de Arimateia, é cumprimento de profecia. Não é isto que Isaías 53 diz, que a sepultura dele seria encontrada entre os ricos? Esse é o cumprimento. José de Arimateia é cumprimento de profecia. Abrindo um parênteses, estava eu no restaurante um dia, pregando numa igreja. Depois da pregação matinal, nós fomos para um restaurante, e um jovem, conhecendo um pouco da minha tendência teológica, perguntou: pastor Flávio, você crê na soberania de Deus? A resposta foi positiva. Ele disse: como você explica Judas Iscariotes? No sentido de dizer que o que aconteceu com Judas foi uma injustiça, porque o filho da perdição irá como está escrito, como se a coisa fosse tão mecânica que Judas nunca tivesse tido a oportunidade de agir responsavelmente no uso do seu arbítrio. Mas entendendo o questionamento e percebendo o caminho para onde ele estava indicando o argumento iria, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei: ok, o que você pensa de José de Arimateia? E houve um silêncio, olhou para mim com aquele olhar de espanto: o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu estou falando de Judas Iscariotes e você está falando agora de José de Arimateia. Eu disse: por que você está surpreso? Por que você está tão surpreso em que eu pergunte acerca de José de Arimateia? Porque a questão é essa, o paralelo é o mesmo. Ambos são profetizados. Um está profetizado, vai trair, e o outro está profetizado, oferecerá a sepultura, para que Cristo seja sepultado com honra e dignidade. Isaías 53, a sepultura dele será encontrada entre os ricos. José de Arimateia providenciou o túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado. Ambos são cumprimento profético, mas tem um problema. Você tem ofensa com relação a Judas Iscariotes porque você acha que é injusto. Mas quando eu falo de José de Arimateia, isso não te ofende. Mas ambos são cumprimentos proféticos. Por que um te ofende e o outro não? Por que um te preocupa e o outro passa despercebido? A justiça e a soberania de Deus prevalecem em ambos os casos. Fecha parênteses e vamos avançar com o texto. O jovem, ele obedece, mas obedece parcialmente, e o problema dele não é a riqueza, como já acabei de mostrar com base em João capítulo 19. Hoje pela manhã nós estudamos Hebreus 11, e no verso 32 faz menção acerca de grandes homens como Davi, que foi rei e teve posses. Mas também no verso 37 de Hebreus 11, fala daqueles que andaram como peregrinos, que passaram necessidades, que viveram como errantes, pobres. O problema não está em ter a riqueza ou não ter a riqueza, o problema está naquilo que eu faço, ou o que eu faço com estas coisas. E este jovem realmente não conseguiu resolver este dilema em sua alma. Quão escrutinador é o chamado de Cristo. Abra mão de tudo e lance mão de mim. Abra mão desse tesouro. Esse tesouro precisa de fato não ser mantido. É uma lenda, é um mito, é perigoso. Este tesouro precisa ser perdido. É o inverso. Mas o desafio é profundo demais. Abra mão de tudo e lance mão de mim. Quão escrutinador o chamado. E aqui, o paradoxo. A orquestra de vez em quando se apresenta em alguns lugares e toca a música Alegria, é Jesus, a alegria dos homens, não é isso? Procede? Mas existe essa música. Jesus, a alegria dos homens. Aqui está Jesus como tristeza de um homem. E quão paradoxal isto é. Aquele que veio para trazer vida, aquele que veio para trazer alegria, aquele que veio para trazer esperança, é motivo de tristeza e não de alegria. E, no entanto, Jesus Cristo já foi descrito nas páginas das Escrituras e pelos músicos famosos como a alegria
de todos os homens, mas aqui um que saiu da presença do Senhor Jesus Cristo totalmente triste. E isto me aponta para algumas impossibilidades. Primeira, a impossibilidade da salvação com base nos méritos humanos. Em segundo lugar, a impossibilidade da vontade humana em obedecer Deus perfeitamente, de um ponto de vista meramente humano. A impossibilidade de uma entrega completa daquilo que sou e daquilo que tenho, de um ponto de vista meramente humano. E a impossibilidade de crer na recompensa que valerá a pena de um ponto de vista humano. Em outras palavras, o que Jesus está chamando este jovem a fazer é tomar uma decisão com base no sobrenatural. Não vem do homem, não é da natureza humana fazer esse tipo de decisão. É impossível alcançar salvação desta maneira pelos seus próprios méritos. É impossível ter esta vontade tão abnegada na presença de Cristo e capitular tudo para a glória dele. É impossível entregar tudo que temos e somos desta maneira tão natural. É impossível até mesmo crermos que existe uma recompensa em termos humanos. Isto não acontece. No entanto, isto é possível para todo aquele que crê. É o que Jesus Cristo ensina. Quando os discípulos se deparam com este problema, eles dizem: Senhor, se este jovem aí não está apto para o reino, quem estará? Se com todo este histórico pessoal ele não conseguiu, quem poderá ser salvo? E Jesus disse: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E eu espero que você entenda o tremendo desafio que foi proposto para aquele jovem, porque é o mesmo desafio para mim e para você. Abrirmos mão de tudo. E Pedro dizia: Senhor, e nós? Nós deixamos nossas casas, nós deixamos tudo que tínhamos e seguimos após o Senhor. E nós? O que vai acontecer? E a resposta, o Senhor Jesus Cristo mesmo entregue. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Eu fico pensando, e aqui eu concluo, eu fico pensando, se estas palavras do Senhor Jesus Cristo são verdadeiras, como eu acredito que são, se aquele jovem tivesse aceitado o desafio, ele teria se tornado 10, 100 vezes mais rico do que ele era originalmente. Porque Deus, quando nos chama para este sacrifício, lembre-se disto, Ele nunca faz com que a nossa alma saia no prejuízo. Ele sempre virá com um galardão. Para esta vida, Ele disse, para esta vida e para o porvir, inúmeras vezes maior do que aquilo que aparentemente foi perdido. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém? Oremos. Pai querido, nós te damos graças porque só o Senhor mesmo para salvar as nossas vidas. Só o Senhor para ter compaixão de pessoas fracas como aquele jovem, pessoas fracas como nós. Pai, permita que a sua graça continue nos sustentando, permita que possamos abrir mão dos nossos ídolos, das nossas obsessões e usarmos tudo o que temos e somos para o louvor da sua glória. Nós te agradecemos porque o chamado para seguir o Senhor Jesus Cristo, num primeiro momento, é tremendamente desafiador, contundente, constrangedor, nos quebra por dentro, nos intimida. Dito isto, nós sabemos, ó Deus, por experiência, que a riqueza vem, a bênção vem,
a paz que excede todo o entendimento, a esperança. Ó Deus, nós somos ricos e te agradecemos pela herança que temos no Senhor Jesus Cristo, herança bendita nesta vida, que há de nos preparar ainda mais para uma outra herança ainda maior, a herança eterna. Ó Deus, graças te damos pelo grande investimento do Senhor em nossas vidas e porque em Cristo nós somos enriquecidos a cada dia. Louvado seja o Senhor hoje e sempre. Eu oro agradecido no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.